Tudo bem, gente. Bom ter vocês aqui. Mais uma vez, vamos continuar o nosso estudo na carta de Filipenses. Vamos orar, primeiramente. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor e manifestamos nossa alegria de estarmos aqui com os irmãos, estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para conhecermos mais o Senhor e termos esses ensinamentos aplicados em nossas vidas, Senhor. Seja conosco essa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada nós iniciamos o estudo na carta aos Filipenses e a gente fez aquele apanhado histórico da cidade de Filipos, como se iniciou essa cidade. A gente viu a importância da cidade na região, o fato de ser uma colônia romana, como isso impactou na recepção a Paulo e os companheiros de viagem. A gente viu como a cidade se desenvolveu. A gente viu também a importância estratégica da cidade estar ali no meio daquela via importante, a Via Ignátia, passava no meio da cidade, todo aquele comércio que se desenvolvia, e a cidade era favorecida por essa condição particular. Se vocês viram o início dos cultos, o Fernando iniciou o estudo de Colossenses, achei muito legal, é muito apropriado a gente ter esses dois estudos, há uma sinergia muito grande. Muito o que o Fernando falou na semana passada e deve falar hoje tem tudo a ver com o início de Filipenses, então acho que a gente aproveita muito com esses dois estudos. Continuando do que nós vimos no começo da igreja, nós paramos nesse ponto aqui. Quais os fatos marcantes que a gente encontra nesse início da igreja? Quando Paulo atravessa, partindo do porto de Troade, ele vai de navio até a Europa e de lá ele segue a pé para Filipos, a primeira cidade na Europa a receber o Evangelho. Então, o primeiro fato marcante foi a conversão de Lídia e da sua casa, quando eles vão ali à margem do rio, se encontram com as mulheres que estavam ali, e Lídia e a sua casa entendem o Evangelho. A Lídia entende o momento histórico que ela estava vivendo, a ponto de convidá-los para ir para a casa dela, de recebê-los lá. Ela vê a importância daquilo. Não foi somente a crença pessoal dela, mas o entendimento de que aquilo era algo muito importante. E os convidou para lá. Depois a gente viu aquele episódio daquela escrava que perseguia Paulo e os outros, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Até que Paulo dá um basta naquilo, porque não é para demônios estar falando do Evangelho. Em função disso, Paulo é preso, é açoitado, e a palavra diz que ele foi severamente açoitado, então ele apanhou para burro, todos eles, e são lançados da prisão. E aí tem aquele evento miraculoso do terremoto, que quebra toda a fundação do calabouço, e eles são, as cadeias se quebram, se rompem, e aí nesse ponto que nós paramos, em Atos 16, eu acho interessante a gente ler isso. Em Atos 16, a partir do versículo 19, a gente vê assim, eu vou ler aqui na NVI. Mais para frente um pouquinho, a partir do 25, que eu quero enfatizar agora. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meia-noite, sem eletricidade. O que esses dois estavam fazendo acordados, né? Mas estavam lá os dois, orando
cantando, e tinha lá uma audiência cativa. Os demais estavam ouvindo. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Vejo mais uma vez a justiça romana. Você não podia deixar um prisioneiro escapar. Você pagava com a própria vida. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha que perspectiva esse homem teve. Ele viu aquele sinal miraculoso, eles serem libertos daquela forma. Ele ouviu os dois orando e cantando na prisão, ele estava ali. Ele sabia dos fatos. Ele sabia que Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho. Ele sabia da expulsão daquele demônio. Ele sabia de tudo isso. E olha a compreensão dele. Ele não chegou e falou assim: para onde a gente tem que ir? A pergunta dele foi simples: o que devo fazer para ser salvo? Que perspectiva fantástica ele teve. E a resposta de Paulo foi mais simples ainda: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Eu fico emocionado com esse momento tão simples. Que pergunta direta, que pergunta simples. E que resposta sem rodeios. Direta. É isso. O que eu preciso fazer? Nada. Creia. Creia. Isso tem que ser um reforço para a nossa doutrina de salvação. Creia no Senhor Jesus. Então tem ali a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. E os desenvolvimentos que a gente já viu semana passada da libertação de Paulo. Então, Filipos foi uma igreja que desde o princípio apoiou, sustentou o trabalho de Paulo. Lá em Filipenses 2:25, eles falam que eles enviaram Epafrodito, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então, Filipos era marcada por essa ajuda a Paulo. Assim que ele passa pela Macedônia, dali para frente, a igreja de Filipos manda ajuda para ele quando ele tinha necessidade. No Filipenses, mais à frente um pouquinho, no 4:15, ele vai dizer: nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo, no se refere a dar e receber, exceto vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Então, lembrando que aqui Paulo está em Roma, preso, em prisão domiciliar. Então ele tinha responsabilidades do seu próprio sustento. Então, quem é que ajuda? A igreja de Filipos. E nós vamos ver em que condições a igreja faz isso. Lá em 2 Coríntios, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 8, se nós lemos de 1 a 5, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele está falando para a igreja de Corinto. No meio da mais severa tribulação, então eles já passavam por tribulações, e a tribulação era severa. Vocês imaginam aquele contexto todo que a gente viu de uma colônia romana, a forma como eles foram agressivos em relação ao evangelho? A igreja devia estar passando aperto naquela altura. Em meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.
eles não eram pobres, eles eram extremamente pobres. Você tem ideia do que é ser extremamente pobre? Talvez aqui na nossa região a gente não tenha muita ideia do que é ser extremamente pobre. Nós moramos uns anos na África, em Moçambique. A gente viu o que é extrema pobreza. Pessoas vivendo uma vida de subsistência. E alguém me chamou a atenção, um fato que eu não tinha percebido. Você reparou como no inverno as mulheres emagrecem? Porque não tem colheita. Falta alimento. Isso é ser extremamente pobre. Eles eram extremamente pobres. E ele continua: pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, olha que interessante o que eles fizeram. E vejam que o auxílio, a ajuda, a colaboração, o sustento da obra de Deus, está aqui o exemplo claro, não é aquilo que está sobrando. Não é alguém muito rico e fala: sobrou isso aqui, então... Não, é um comprometimento. Não estava sobrando para eles, mas eles se comprometeram. Veja, é Deus movendo com sua graça para transbordar em rica generosidade. Então eles se tornaram participantes do Evangelho, movidos pelo amor de Deus, pelo Evangelho. Então, quando Paulo está preso em Roma, a igreja envia para ele uma contribuição. A gente viu lá no 4:10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Vocês antes não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, mais uma vez, Filipos envia lá para Roma sustento para Paulo. E, junto com a ajuda financeira, eles mandam o tal do Epafrodito, que a gente viu ontem, semana passada. Quer dizer, eles não mandaram um Pix somente para Paulo. Tá aqui o dinheiro, se vira aí, faz o que você precisar. Não. Eles mandaram junto o Epafrodito para auxiliar Paulo nas suas necessidades. A gente vê isso lá em Filipenses 2, de 25 a 27, onde ele diz: penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Então Epafrodito foi lá para fazer o trabalho e chega a hora de mandar Epafrodito de volta. Agora, quando Paulo manda Epafrodito de volta, olha o cuidado que Paulo tem. Porque veja, o que acontece com o Epafrodito? Pois ele tem saudades de todos vocês, estava longe de casa, ele estava bem longe de casa, eram dias de viagem, não tinha carta, não tinha telefonema, né? Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. De alguma forma chegou lá para a igreja de Filipos que Epafrodito estava doente. O que aconteceu com o coitado de Epafrodito? De fato, ficou doente e quase morreu. Então, veja, Epafrodito que vai lá para ajudar, ele precisa ser ajudado. Porque ele adoece, ele quase morre. Então, alguém teve que cuidar dele. Alguém precisou acudir o Epafrodito. Ele foi para acudir Paulo e ele que precisa ser acudido. E o que Paulo fala quando ele envia de volta? Ele envia uma carta de agradecimento pela oferta e ele ressalta o serviço de Epafrodito, que havia sido satisfatório, para não dar a impressão que ele estava enviando o Epafrodito de volta, tipo assim: esse cara que vocês me mandaram só me deu trabalho, em vez de vir aqui ajudar, nós precisamos tomar conta dele, toma esse traste de volta, esse cara só veio aqui para me atrapalhar a vida.
eu estou aqui cheio de coisas, a fazeres da prisão, e tenho que cuidar do Epafrodito. Não, ele manda uma carta de agradecimento, e ele diz assim, do rei do Epafrodito, né? Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor da causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Olha que legal a atitude de Paulo, de enaltecer o trabalho do Epafrodito. Não foi só mandar de volta, porque ele estava doente, tinha ficado doente. E ele fala antes de Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram. Então, ele toma o cuidado de enaltecer o trabalho. Que legal essa atitude de Paulo com ele. E, de fato, de alguma forma, Epafrodito ajudou Paulo na forma como pôde, mas ele arriscou sua vida. Não sabemos em que condições, não nos diz como que ele ficou doente, o que aconteceu, mas sabemos que ele quase morreu. Quase morreu. Bom, tendo essa parte introdutória do livro, esse é o esboço do que nós vamos ver o curso todo, e hoje vamos olhar essa saudação inicial que a gente tem ali do capítulo 1 ao capítulo 11. Iniciando pelos versículos 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante como Paulo se apresenta aqui aos filipenses. Diferente de todas as cartas de Paulo. Normalmente, Paulo se apresenta como apóstolo. Se a gente vê lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1, 2 Timóteo, ele se apresenta como apóstolo. Mas aqui, ele se apresenta, e é a única carta que ele se apresenta somente como servo. Eles servos de Cristo. Em poucas cartas, Paulo se apresenta diferente de apóstolo. Por exemplo, em Tito, eles servos de Deus e apóstolo de Jesus. Em Romanos ele fala servos de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então sempre ele relembra e chama a sua autoridade apostólica. Mas aqui, não. Veja a proximidade que Paulo tinha com a igreja de Filipos. Ele aqui não precisava chamar a sua autoridade apostólica. Não precisava dizer, eu sou apóstolo de Cristo. Não. Eles já sabiam quem ele era. Eles não tinham problema com a autoridade de Paulo. Em várias igrejas, não. Ele precisava dar uma carteirada. Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Então, ele aqui não chama a sua autoridade apostólica, ele não precisa provar a sua autoridade, porque a igreja de Filipos era uma igreja bastante amável, era muito próxima dele. Muito diferente, por exemplo, quando Paulo se dirige aos Gálatas. Ele diz assim, apóstolo não da parte de homens, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai. Aqui Paulo está batendo na mesa. Gente, é o seguinte, olha, não fui enviado por Jerusalém, não fui enviado por Antioquia, não fui enviado por homens, mas quem é que me enviou? Quem me chamou para ser apóstolo? Cristo Jesus e Deus Pai. Então ele estava muito ciente da missão dele, de quem o havia chamado. No caminho para Damasco, lá teve o chamado. O Senhor o chamou, o Senhor o instruiu. Ele teve visões excepcionais, que ele não descreve exatamente. Ele diz, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele teve revelações grandiosas do Senhor. Então, ele sabia quem ele era. Então, aqui não, ele não precisa apresentar suas credenciais de apóstolo. Ele se apresenta de uma forma bem mais amena, que reflete esse ambiente de camaradagem, de amizade que eles tinham ali.
Muito interessante isso. Então, ele se apresenta como servos, e servos é a palavra que a gente conhece, doulos, que significa escravo. Escravo. Literalmente ou figuradamente escravo. Veja, Paulo não era literalmente um escravo. Ele era um homem livre. Ele era um judeu, cidadão romano. Mas figuradamente, isso mostra um senso de sujeição que ele tinha ao Senhor. Uma subserviência. Alguém que serve outro. Alguém que é propriedade de outro. Era essa posição de servo. E quando ele se apresenta como servo, aí faz sentido, por exemplo, lá mais à frente, no 3:8, quando ele diz, fala de Jesus Cristo, meu Senhor. Se ele é servo, ele tem um Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. E então, quando ele se dirige aos filipenses, o que ele fala, voltando lá no capítulo 1, dos versículos 20 a 21, ele diz assim, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora faz sentido. Sabendo que ele é servo, que ele tem um Senhor, ele pode dizer isso. Ele pode dizer isso. Para mim, o viver é Cristo. Se eu vivo para Cristo. E se eu morrer, é lucro. Por quê? Porque eu vou estar junto do meu Senhor. É o dilema que ele vai apresentar aos filipenses aqui no capítulo 1. Puxa, eu gostaria de estar com o meu Senhor, que é muito melhor. Mas, pelo trabalho, eu vejo que eu devo ficar um pouco mais aqui. Então, o que ele está dizendo? Que a vida dele estava nas mãos do seu Senhor. É uma noção importante para a gente, porque às vezes nós nos esquecemos de que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Não é isso? Nós estamos cheios de afazeres, levamos a vida, que parece um rolo compressor nos dias de hoje, e a gente não se dá conta, estou nas mãos do Senhor. É Ele quem comanda a minha vida. Então, Paulo, ele não considera uma desonra se colocar como servo, porque veja, o servo era alguém de uma posição humilde, de uma condição social a mais baixa da sociedade, era o escravo daquela época. Mas ele considera isso como uma honra, porque ele era servo de quem? De Cristo. Ele não se envergonhava de se chamar de servo. Porque nós falamos muito, meu Senhor, nós oramos, Senhor, nós falamos, Cristo, meu Senhor. Mas a gente se lembra que tendo um Senhor, nós somos servos? Tem que se lembrar disso. Quando nós chamamos o nosso Senhor, significa que nós somos servos. E temos que ter essa atitude, lembrar da nossa atitude. Então essa atitude de humildade que ele mostra é a mesma que ele vai requerer dos filipenses. Lá no capítulo 12, um pouco mais à frente, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí ele vai ter aquele texto maravilhoso que ele descreve a atitude de Cristo, que nós vamos ver em aula posterior. Então ele não acha que é um demérito ser servo, e ele não pede para os filipenses nada que ele não fizesse. Não está dizendo, façam isso, mas eu estou fora dessa, né? Eu estou fora. Não. Quanta gente tem essa atitude hipócrita? Faça isso, mas eu mesmo não faço, tá bom? Então, eu só estou falando. É para vocês. Não, Paulo sabia muito bem. Então, quando ele se refere aqui aos filipenses, nesse capítulo 2, que eu estou citando, é porque ele deixou muito claro antes que ele é servo de Cristo. Então, eu estava pedindo para eles nada que ele não exigisse de si mesmo, que não fosse realidade na sua própria vida. Isso é autoridade. Isso se chama autoridade. Então, ele escreve a
todos os santos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Vocês já foram a algum evento solene? Já foram a um evento solene? Quando você vai num evento solene, lá o apresentador, o mestre de cerimônias, como é que ele começa? Como é que ele abre a sessão? Como é que se inicia os discursos? Sempre pela maior autoridade. Ele começa lá, o governador, senhores deputados, senhores secretários, senhores prefeitos, senhores diretores, demais autoridades e, por fim, senhoras e senhores. É assim. Começa lá e vem para ralé. Demais autoridades, se alguém tiver aí, que se acha, e senhoras e senhores. É assim, né? Agora, o que acontece na saudação de Paulo? Ele parece que inverte as coisas. Porque ele não começa dizendo, olha, senhores bispos, diáconos e filipos, com todos os santos que aí estão. Por que ele faz isso? Será que é uma simples coincidência que os santos precedem bispos e diáconos? Eu não acho que seja coincidência, não. Paulo era um camarada muito ciente do que ele escrevia. Por quê? Vejam que o ser bispo e diácono, nós vamos ver mais à frente quais são as características dessas pessoas, eles estão desempenhando uma função na igreja. São membros da igreja designados para uma função. Esta função de bispo e diácono, ela é temporária. A gente vai ser diácono e bispo no céu. O Senhor vai estar lá. Agora, o caráter santo não é temporário, é eterno. Todos nós somos santos. E estaremos juntos com o Senhor, santos, separados, vivendo com Ele. Então, ele enfatiza aquilo que é eterno, é o caráter santo. Mais à frente, no 4:21, ele vai dizer, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Ele se refere somente aos santos. Então, é importante a gente ressaltar isso. Então, o caráter santo é eterno. O ofício é temporário. E ele dirige-se, então, aos santos em Filipos. A quem ele está se referindo? A toda a comunidade. Não, ele não está falando de alguém excepcional na igreja. Acho que muitos aqui vêm conviver com o contexto católico, né? Nós somos acostumados a ver os santos da igreja. O que são os santos da igreja católica? São aqueles excepcionais. Alguém de uma virtude excepcional, de uma piedade excepcional, de um favor, de um fervor excepcional. Então eles se consideram santos. Perceba que esse conceito está permeado no nosso meio. Porque quando nós nos reunimos, por alguma razão, você vai visitar um doente, ou você está ali numa reuniãozinha, e vamos orar. Pastor, você ora pela gente. Como se a oração do pastor fosse mais poderosa, mais santa, mais eficaz. Não é assim? Nós temos, às vezes, esse conceito de alguém mais santo do que os outros. Gente, isso não existe. A todos os santos. Por que nós somos todos os santos? Somos todos eleitos. Todos nós. Somos dependentes da mesma eleição. Veja o texto de Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A quem ele escolheu? A nós. E quando ele escolheu? Antes da criação do mundo, na eternidade. Então, santos são todos os eleitos, aqueles que são fruto da graça salvadora do Senhor.
todos aqueles que se achegam a Deus. Então nós temos uma vocação para sermos santos. Em Romanos 1,7, a todos os chamados para serem santos. Então ele nos elege e no momento apropriado ele nos chama. No momento apropriado ele faz assim com a gente. Eu vejo claramente na minha vida isso acontecendo. Quando em algum momento eu me vi irresistivelmente atraído pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e encontrei a salvação, encontrei a graça de Deus. O Senhor, em algum momento, faz assim para a gente, nos chama. Nós somos chamados para ser santos. E 1 Timóteo 1,9, ele diz, o Senhor que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então veja, nós temos essa vocação para sermos santos, conforme a própria determinação do Senhor. Não é por termos feito algo de bom ou algo de ruim, mas pela graça do Senhor que nos alcança. Então, todos os santos, todos nós chamados para ser santos. Então, o que é ser santo? Santo é ser separado. Não é assim? Literalmente, santo é algo colocado à parte. Então, existiam no Velho Testamento objetos santos, lugares santos, que eram separados por um ofício determinado. Então é algo separado para um fim santo. Agora, nós, chamados de santos, também somos separados por um fim santo. Somos separados para estarmos com o Senhor na eternidade. Mas, além de estarmos separados por um fim santo, nós somos também separados da condenação do pecado. Somos santos. Então, existe aqui a realidade da santidade. No juízo, a condenação não cairá sobre nós. Nós estaremos separados. A condenação eterna não vai nos atingir. Nós já estamos salvos por Cristo Jesus. Então, nossa santidade tem esse viés duplo. Separados por um fim santo, mas também separados da condenação do pecado. Então, se podemos chamar de conceito de santidade, nós vamos ver aqui dois papéis distintos na nossa santidade. Primeiramente, nós somos... Eu estava olhando outras cartas de Paulo, ele costumeiramente fala lá aos santos, aos fiéis e tal. Santos e fiéis. Mas aqui ele destaca inclusive lá os diáconos e bispos. Algum motivo dele destacar? Me parece que a igreja de Filipos, neste caso, já estava estabelecida como igreja. Ela já tinha uma estrutura organizada de igreja, de ter aqueles que serviam, sim, aqueles que serviam, porque bispos, a gente vai ver daqui a pouquinho, são supervisores, diáconos são aqueles que ajudam nas tarefas. Então a igreja já estava organizada nas suas funções. E o bispo, não só aquele que supervisionava, mas aquele que cuidava da manutenção da verdade. O que foi que o Senhor falou exatamente? Então eles tinham esse papel de defender a verdade e refutar os hereges que podiam estar falando bobagem. Você tem ideia de quanto tempo foi entre a segunda viagem onde surgiu a igreja e a carta, no espaço de tempo? Não tenho certeza, mas em torno de uns 10 anos, me parece. Porque ele vai na primeira viagem no ano 50 e aqui ele está preso no ano 61. Um pouco mais de 10 anos. Em torno de 10 anos. Então já tinha um bom tempo para ela estar organizada. E veja que Paulo ele tinha uma grande proximidade da igreja. Grande proximidade. Então, ele devia conhecer todas essas pessoas ali. Então, eu tenho a impressão que é por essa razão. Então, nós,
a nossa santidade, nós somos posicionalmente santos. Somos chamados santos, declarados santos. Por quê? Pela obra de Cristo na cruz. Ele na cruz pagou os pecados. Na cruz nós somos redimidos. Mas além da posição que nós temos de santos, nós temos que ter uma vivência de santidade. É uma santidade vivencial. Então, nesses dois papéis. Vejam que na posição de santos, onde isso acontece? Na cruz. Na cruz, Cristo morre e paga os nossos pecados, mas ali na cruz ele transfere a nós uma santidade que nós não tínhamos condições de conquistar, não tínhamos condições de ter. Porque quem nós éramos? Inimigos, separados, condenados, alheios de Deus. Então nós jamais poderíamos conquistar essa santidade por nós mesmos. É a obra de Cristo. Temos que deixar isso muito claro na nossa mente. É a obra de Cristo. Agora, nós somos chamados a uma santidade vivencial. Porque, veja, nós não fomos chamados para passar em branco. Nós temos que ter uma vida santa. E aí vem para a gente esse desafio de mostrar aos outros, mostrar à sociedade, mostrar aos demais, externalizar aquilo que mudou na minha vida. As pessoas têm que ver que eu sou um cristão. Não tem aquele agente secreto. Né? O cristão não pode ser um agente secreto. Ninguém sabe que eu sou cristão. Isso passa em branco. No trabalho, na vizinhança, nos lugares que a gente convive. Não é assim. Nós temos esse desafio de externalizar. E como que a gente faz isso? Como que eu tenho uma vivência santa? Lançando mão daquilo que o Senhor torna disponível para mim. A realidade das Escrituras. As Escrituras vão nos dizer como eu devo me portar, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, do que eu devo me afastar, do que eu devo me apropriar e me aproximar. Uma vivência santa. Agora, entra aqui uma luta. Sim. Eu acho interessante que uma depende da outra. Não dá para você ter vivência se você não teve um posicionamento. Exatamente, exatamente. Só vai ter uma vivência santa quem foi redimido por Cristo. Do contrário, é o que Paulo vai falar um pouco mais à frente. Eu não quero me basear nos meus esforços próprios, na minha justiça própria. A justiça própria não vai prevalecer na eternidade. Não vai. Então nós temos esse dilema que é quem eu sou em Cristo com aquilo, como eu vivo de acordo com isso que eu sou. Se eu sou cristão, se eu sou santo, separado, a melhora que Deus promove na minha vida, eu tenho que externalizar. Isso é resultado da salvação. Então, o que é essa santidade posicional que eu já tenho, que eu já partilho, mas que não eliminou de mim a realidade do pecado? Acho que todos nós vivemos esse dilema. Fala, puxa, eu sou santo, eu tenho que ter um viver santo, mas olha o pecado dentro de mim, está ali. Sim, está ali. E nós temos que aprender a lidar com ele. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza. Não é que já está morto. Fazer com ele. Então, neste conceito de santidade, nossa posição de santos é quem nós somos e no que ele nos tornou. O texto que eu quero ler com vocês de Colossenses 1:22, quando diz assim: mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Então veja, só encerrando esse slide a gente já sai. Então vejam, é a obra de Cristo.
Ele nos reconciliou mediante a morte para nos apresentar santos. O versículo 12 do capítulo 1 ainda de Colossenses, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, do reino da luz. Ele nos tornou dignos. Cristo fez a obra. Por isso nós somos posicionalmente santos. Gente, vamos parar para o intervalinho. A gente volta em 10 minutos, tá bom? Voltando então aqui ao nosso texto, nós estamos falando da santidade em Deus e a nossa condição de santos, posicionalmente santos em Cristo. Por que isso? Porque vendo que a condenação que estava sobre nós, foi colocada sobre Cristo. É o texto de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem nele crê, em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem crê, não é condenado. Por quê? Porque Cristo na cruz levou sobre si as nossas culpas. Na cruz ele pagou os pecados, ele derramou o sangue pelos nossos pecados. Então nós somos declarados, separados de toda a condenação proveniente do pecado. Ainda lá no capítulo 3 de João, no versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Permanece sobre ele. Então, a gente se apropria da salvação, por quê? Pela graça de Deus, ele enviou o seu Filho para morrer, para pagar os nossos pecados. Nele nós temos a redenção, ele pagou o preço. Tem lugar aqui na frente, talvez, ali, tem lugar se vocês quiserem sentar ali. Então, nós somos santos, e ele, voltando lá no livro de Filipenses, capítulo 1, a todos os santos em Cristo. Santos em Cristo. Veja, que antes nós estávamos alheios a Deus. Nós éramos contrários a Deus. Nós éramos inimigos a Deus, separados de Deus. Mas o que acontece? Ele descreve isso como um enxerto. Nós somos inseridos em Deus. É uma realidade que nós temos agora. Essa ideia de enxerto, ele nos pegou e colocou no caule da raiz, que é Deus. Nós somos inseridos. Quem estava à parte hoje é inserido. A ideia de um enxerto, que para eles era uma ideia vívida, para a gente não faz muito sentido, né? Você nunca ouviu falar de um enxerto, como é que faz um enxerto de planta? Eu estou planejando fazer um enxerto com uma mangueira lá em casa, vamos ver se dá certo. Mas essa ideia de fazer um enxerto, você ser inserido, receber a seiva da raiz. Agora nós temos essa realidade em Cristo. Ele diz: já não resta condenação nos que estão em Cristo Jesus. É o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos separados da condenação do pecado. Nós somos beneficiários disso. Então nós estaremos diante dele como inculpáveis. Não porque nós somos ótimos. Não porque nós somos ótimos. Não porque eu sou bonzinho, cara de bonzinho, jeito de bonzinho, fala de bonzinho. Não. Nós somos salvos, estaremos com ele pela obra de Cristo na cruz, em nosso favor. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, além disso, eu falei da nossa santidade vivencial, que são aqueles aspectos práticos. Se eu estou em Cristo,
isso tem que refletir na minha vida. Se eu estou em Cristo, alguma coisa tem que mudar em mim. Alguma coisa tem que melhorar em mim. Eu acho, para o cristão, é um contrassenso a gente falar daquele velho rabugento. Né? Porque não faz sentido. Porque se nós temos uma vida de santidade, significa que eu tenho que melhorar cada vez mais, não piorar cada vez mais. Cuidado. Cuidado, olha a sua vida. Você está melhorando cada vez mais ou você está piorando cada vez mais? A nossa vida tem que produzir resultados. Ela tem que produzir frutos. O que ele diz nesse aspecto? Eu vou ressaltar 4 pontos dessa santidade vivencial. O primeiro ponto ele diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele vai citar. Façam morrer o quê? A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Façam morrer isso. Você percebeu o que ele está falando? Diferente de outras coisas. Quando Paulo fala do coração, ele fala, guarde o seu coração, guarde seus olhos, não deixe entrar. Aqui ele não está falando não deixe entrar, porque já está lá dentro. O que ele está falando? Faça morrer a natureza pecaminosa de vocês. Faça morrer. Ela já está lá. E nós vamos ver que nós temos a natureza pecaminosa e temos os nossos atos de pecado. Já chegamos nisso daqui a pouquinho. O segundo ponto é se despojar do velho homem. O que é se despojar do velho homem? O texto de Colossenses 3,9. Vocês já se despiram do velho homem. O que é o velho homem? É tudo aquilo que me caracteriza como um não cristão. Esse é o velho homem. Todas as atitudes que eu tinha antes de me converter, ou que eu nutro na minha vida de pecado, que está em desacordo com a vontade de Deus, com a instrução de Deus para nossas vidas. Esse é o velho homem. E ele fala, você tem que se despir deste velho homem. Não só se despir, mas nós temos que renovar o entendimento. Isso, o texto de Colossenses 1,9 diz assim, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante como as Escrituras falam muito de entendimento, de conhecimento. Nós temos que conhecer as Escrituras, entender as Escrituras. O que ele está falando e o que isso significa para mim. Como isso tem que impactar a minha vida, que resultado prático isso tem que promover em mim. E nós somos chamados a nos revestir de novos hábitos. Então, o texto de Efésios 4, vou ler com vocês. Efésios 4, 22 a 24. Ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades proveniente da verdade. Um texto maravilhoso, Efésios. Então, o que ele fala de despir, renovar e se revestir? Alguns tentam se revestir sem se despir, velho. Não cabe. Não convive. Lutam entre si. Nós temos que despir de tudo aquilo que me caracteriza como o velho homem. Se eu identifico, eu tenho que tirar isso. Faça morrer a natureza. Trabalhe para que isso vá diminuindo cada vez mais, para que isso vá se desvanecendo cada vez mais na sua vida. Certo.
Sim, Eu penso que isso parte do renovar a nossa mente. Porque eu acho que se você não renova com a leitura da Bíblia, você não vai ver o que tem que despir, o que tem que revestir. Né? Então, eu acho assim, que tudo parte daí. Eu penso na minha vida. Quanto mais eu leio, estudo, eu me aprofundo, eu vejo onde eu tenho que tirar e o que tem que pôr. Né? isso, a Rose está dizendo a necessidade de conhecer. Como é que eu vou renovar se eu não conheço? Quem é que expõe para mim o que está de errado na minha vida? São as Escrituras. Quem diz o que é certo e o que é errado? É Deus. O Senhor que vai nos dizer o que é certo e errado. Então, expondo ao conhecimento, ao entendimento, a gente consegue fazer isso. Exatamente. Então a gente tem que, nesse que a Rose está falando, a gente tem que renovar o nosso entendimento. Nós temos que renovar as nossas perspectivas de vida, sabendo o que Deus quer para mim. Se eu sei o que Deus quer, eu sei o que eu tenho que fazer. Aquilo que me caracteriza agora como um cristão. Então eu tenho que tirar o velho homem, despir do velho homem e revestir do novo. Eu tenho que agora demonstrar o fato de eu ser um cristão. Isso tem que ter um significado na minha vida. Isso tem que transparecer. Então, agora, esse é o ponto. Agora nós temos condições de viver a santidade, porque estamos em Cristo. Quem não está em Cristo não tem condições de viver a santidade. Por mais bonzinho que queira ser, por mais caridoso que tenha ser, que queira ser, isso não vai ter valor eterno. Quando provado pelo fogo, vai se queimar. Esse é o conceito. Tudo que é feito na carne, o esforço próprio, a parte da graça de Deus, não vai prevalecer para a eternidade. Não terá valor eterno. Professor, Sim. Só uma ajuda. No gancho da irmã lá. Eu aprendi com uma mensagem uma vez que no dia a dia nosso, as atitudes simples, buscando Deus para atender essas atitudes, essas condutas, né? Como resolver algum problema sério em relacionamento no trabalho, na sua profissão, em algum objetivo material também, lógico, né? E aí muitas vezes eu coloquei em prática isso e sempre funciona. Deus responde tudo, não deixa nada sem resposta. Desde que você exerça esse pedido a Deus, com aquela fé, com aquele 100% acreditando, porque muita gente, eu já ouvi falar, né, é muito comum a gente ver de pessoas, né? Eu falei com Deus, mas não atendeu. Depende da forma que você falou com Deus. Do que pediu. Cada um, né? Ela não está dizendo que nas mas eu tenho atitudes... tido resposta positiva. Okay. Que bom. E a gente, é o que você está falando aí, você começa com novos hábitos espirituais e você vai ser beneficiado sempre. Aí a sua vida fica diferente em relação aos demais. Até a gente fica assim, com pena dos outros na rua, quando você vê alguém sofrendo, né? Puta, o que eu posso? Vou orar por eles, porque eu não posso ajudá-lo, né? Muito comum isso aí, a gente, no dia a dia todo mundo aqui passa por isso, né? Hoje está muito comum na rua a gente ver as pessoas sofrendo, né? Falta comida, falta trabalho. Sim. Mas a gente fala, mas eu estou bem com Deus. Mas é porque ele não conhece o que nós conhecemos, né? Infelizmente. Obrigado. Eu vou estar dizendo que no dia a dia a gente tem que transparecer ou deixar Deus agir em todas as nossas atitudes, desde as menores atitudes que a gente possa ter. No texto de Romanos 12, é exatamente o que a Rose falou, né? Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai falar da renovação do entendimento na sequência. Então, sem Cristo, vai ser apenas um ativismo social, um ativismo político, o que for. Vai ser uma caridade. Somente aquilo que nós fazemos por Cristo,
através de Cristo, tem valor eterno. O que for feito na carne não compra a nossa salvação. Não nos coloca na eternidade com o Senhor. Somente aqueles que pela fé, pela graça, mediante a fé, se encontram com Cristo, são salvos, são separados, tornados santos, esses sim terão as suas obras consideradas pelo Senhor. Então, como que é possível me oferecer como sacrifício santo, agradável a Deus? Somente estando em Cristo. Exatamente isso, somente estando em Cristo. Então nós somos separados por Deus para isso. O que nos leva a um conceito de maturidade. Veja, quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu vivencio a palavra de Deus, mais eu cresço. E a ideia não é crescer em conhecimento. As Escrituras nunca falam de conhecimento puramente intelectual. As Escrituras falam de conhecimento prático, vivencial. Eu conheço, eu pratico. O conhecimento, a gente não vê nas Escrituras amparo para o conhecimento puramente intelectual. O conhecimento tem que ser aplicado no dia a dia. Então, essa maturidade, como que a gente alcança? Caminhando ao lado do Senhor. Como um jovem não é maduro, muitos mais velhos também não são maduros, porque não vivenciaram, não caminharam junto com o Senhor, ao lado do Senhor, aprendendo do Senhor, praticando do Senhor. E sempre há tempo que a gente renovar o nosso entendimento e sermos praticantes da palavra, não somente ouvintes. É isso para isso que nós somos chamados. Então, neste conceito de santidade, significa que nós somos chamados santos, significa então que nós somos separados, colocados à parte de uma realidade de condenação eterna. Cristo tirou o quê? A culpa foi removida, a culpa é retirada, a culpa caiu sobre Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. É o texto de Isaías, o servo sofredor, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, entra aqui um conceito final que é de imputação. Imputação é a atribuição dos méritos da cruz a nós. Os méritos são de quem? De Cristo. Quem fez a obra? Cristo. Mas ele imputa a nós, em nosso favor, em nosso lugar, aquela morte vicária, o sofrimento que ele teve. Isso é imputação. Ele fez em nosso lugar. Então, na cruz, Cristo, o santo, o servo sofredor, o justo no lugar do injusto, na sua morte, ele transfere a mim, indivíduos que eram separados, condenados, alheios, uma santidade que eu não tinha condições de ter. Ele faz essa obra. Por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos. Se eu resolvesse morrer, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, então eu resolvo. Eu vou lá e morro. Se eu morresse por mim, eu continuaria morto. Só Cristo, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, poderia se oferecer em sacrifício, morrer, verter seu sangue naquela cruz e ressuscitar com uma vida eterna. O túmulo está vazio. Só ele pode executar isso, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Era a obra única que cabia a Cristo, somente a Cristo, preparado por Deus desde a eternidade. Então, a nossa santidade não é porque nós não fizemos nada de errado, ou porque fizemos alguma coisa de bom ou de muito bom. Não é por isso. É pela obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz. Só Ele podia fazer isso e Ele transfere. Então somos posicionalmente santos diante dele, separados para Deus. Lembrando, eu falei, existem 3 aspectos do pecado que a gente tem que entender. Natureza, ato e culpa do pecado. O que é a natureza do pecado?
é aquela natureza que nós partilhamos, que vem desde Adão. Quando o homem decidiu ser conhecedor do bem e do mal. O homem decidiu conhecer o mal. E vejam, nós gostamos do mal. Essa é a verdade, a gente gosta do mal. O mal é atraente para nós. Nós conhecemos. Somos iludidos pelo mal. Por que a gente cai tanto, peca tanto? Porque a gente não gosta? Não, porque a gente gosta. Esse é o pecado. Natureza pecaminosa. Nós escolhemos. Agora, além de eu ter essa natureza que vem do ser humano, que vem de Adão, eu também sou condenado porque eu pratico atos de pecado. Eu cometo atos de pecado. Eu cometo atos que desagradam a Deus, que são contrários a Deus. Eu externalizo essa maldade que está dentro de mim. Ou você já não teve vontade de esganar alguém no trânsito. Ou você já não teve vontade de ir lá dar um safanão em alguém. Ou você já não teve vontade de dar o troco em alguém que fez o mal para você. Sim ou não? Sim. Está lá dentro de nós. Façam morrer tudo isso. E tem o terceiro aspecto, que é a culpa do pecado. É a culpa que pesa sobre nós, que é a condenação que cai sobre nós pela nossa natureza pecaminosa e pelos nossos atos pecaminosos. Por isso nós somos indesculpáveis diante de Deus. E o que é que Cristo fez? O que é que Cristo fez por nós? O que Ele tirou? Ele tirou a culpa. Ele tirou a culpa. Então nós somos separados da condenação eterna porque Ele pagou a nossa culpa. Na cruz, Ele verteu o seu sangue por nós, em nosso lugar. Então nós continuamos com essa natureza, nós continuamos ainda cometendo atos de pecado que somos chamados a fazer morrer essa natureza pecaminosa. Mas não seremos condenados por isso, porque Ele, pela sua graça, pagou o nosso pecado. Então, nós partilhamos o pecado do primeiro Adão, mas pelo segundo Adão, que é Cristo, nós temos a redenção. O segundo Adão, que é Cristo, Ele pagou o nosso resgate. Aí entra o resgate pago pelo Senhor. Ele nos comprou por alto preço. Então, o significado de santidade primária é a separação, o significado secundário é a santidade. Então, nós somos santos em Cristo. Nós temos essa união com Ele, que a gente pode desfrutar. Então, a nossa posição em Cristo é o que vai nos permitir viver em consagração e santidade diante dEle. Vejam que Cristo, o Senhor, quando nós somos salvos, é interessante que Ele não nos deixa alheios. Ele podia fazer assim, ó, estão salvos, beleza, tchau, te vejo no céu. Ele não faz isso. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos dá ferramentas. Ele nos instrui. Ele nos aconselha. O seu Espírito nos move. Para quê? Para que a gente tenha uma vida cada vez mais santa, próximo dele, apegados a ele, conforme ele deseja para nós. Aí ele continua no texto de Filipenses, no versículo 2, se dirigindo aos bispos e diáconos. E eu quero olhar com vocês quais são as qualificações desses bispos e diáconos. Acho que não adianta a gente passar sem mencionar. O que são bispos? São supervisores, também chamados de presbíteros em algumas igrejas. Na nossa igreja são os anciãos, é isso? São esses supervisores que a igreja tem uma função. Agora, o bispo, o pastor, o que for, ele tem que ser qualificado. Não é para qualquer um ser um supervisor da igreja. E qual é essa qualificação? Ela está muito clara em 1 Timóteo e em Tito. Vamos ler 1 Timóteo 3, versículos de 2 a 7. Eu vou ler aqui para vocês.
É necessário, pois, veja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, santo, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, e sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Não é para qualquer um. Então são pessoas com boas qualidades. E a nossa igreja tem este cuidado, mas algumas igrejas, muitas não. Para ser um bispo, tem que atender essa qualificação. Além da qualificação pessoal, eles têm alguns deveres. Tem um dever de governo, tem um dever de pastorear o rebanho, o que significa cuidar das pessoas. O bispo, o presbítero, ele não é simplesmente um bom preletor, um bom professor, alguém eloquente. Tem que ser alguém que saiba governar a igreja, conduzir a igreja. É alguém que cuide de pessoas, que saiba gerir o seu rebanho, como um cuidado de pessoas. E ele tem um papel também de preservar a verdade. O texto de Tito 1:9 diz assim, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então é um defensor da sã doutrina. É alguém que tem a voz para dizer o que na nossa sociedade, o que nas igrejas não é sã doutrina. E, gente, é o que não falta hoje em dia. É o que não falta hoje em dia. Quantas inverdades a gente ouve. Quanta coisa que é propagada que você fala assim, isso não é uma boa doutrina, isso não está de acordo com as escrituras. São desejos pessoais somente. Então, é papel dos bispos saber refutar essas inverdades. Papel do bispo. E ele diz algo muito interessante, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então você pode desejar ser um pastor, um bispo, um presbítero. Ele fala assim, olha, se você deseja uma nobre função. Então, prepare-se. Prepare-se. Cuide da sua vida. Você quer ser um bispo? Começa cuidando bem da sua família, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. É lá que começa tudo. Faça isso. E em relação aos diáconos, ele diz o seguinte, esses diáconos, eles têm qualificações quase idênticas. Se para os... deixa eu voltar lá, 1 Timóteo. Se para os bispos ele diz é necessário, para os diáconos ele vai dizer igualmente. Igualmente. Então, o diácono tem que ter qualificações pessoais muito próximas do bispo. Ele vai citar algumas qualidades diferentes, né? Mas igualmente. Ele vai dizer, né, não amigos de muito vinho, nem de duplos desonestos, dignos, homens de palavra, devem se apegar ao ministério da fé com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, e vai dizer as mulheres igualmente sejam dignas. Então ele fala das qualidades dos diáconos, e a gente vê que são qualidades, são boas qualidades, são qualidades exigíveis, então também não é para qualquer um. Agora, ele fala de diáconos, com alguém com posição oficial, esses são, e ele chama de diáconos, alguém que serve a igreja, mas também a gente vê citado pessoas que serviram a igreja
ele usa a mesma palavra, diáconos, mas que não tinha uma posição oficial dentro da igreja. Então, veja que nós devemos servir a igreja, oficialmente ou não oficialmente. Você não precisa ter um cargo na igreja para se dispor a fazer alguma coisa. A igreja está cheia de coisas para fazer. Nós viemos aqui, essa sala hoje, alguém preparou o projetor, alguém arrumou as cadeiras, alguém ligou o ar-condicionado antes, alguém deixou as luzes acesas, alguém ligou o som, alguém cuidou do estacionamento. Tem muita coisa para fazer dentro da igreja. A ideia é, sirva. Nós somos encorajados, nós devemos servir na igreja. Servir os irmãos dentro da igreja. Não espere ter uma posição oficial, um cargo. Nós somos chamados para uma vida de serviço, não para ser servidos. O que foi que o Senhor Jesus falou? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então venha, nós não estamos aqui para ser servidos. É bom ser servido. Eu estava aqui no intervalo, veio um cafezinho quentinho para mim, que delícia, que maravilha, né? Mas nós somos chamados para servir. E essa tem que ser a nossa preocupação. O que nós vamos fazer? E veja, o bispo, o diácono, aquele que se dedica, os que desempenham bem o diaconato, alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé de Cristo Jesus. O que é ótimo. Você, intrepidez, você conseguir ter um arrojo maior em falar da palavra de Deus, você ser reconhecido pela igreja, mas você tem que ser experimentado antes de fazer isso. Então ele continua na introdução, quando ele diz, a vocês graça e paz da parte de Deus. Então veja, como que ele está desejando essa graça e paz da parte de Deus? Veja que aqui Paulo usa, alguns comentaristas vão dizer que Paulo usa aqui as duas saudações típicas da época. Graça, que era a saudação grega, e paz, que era a saudação hebraica. Ok, faz sentido, isso é verdade, era típico das sociedades. Mas eu acredito que Paulo, como um grande teólogo que foi, ele tinha muito mais a dizer do que o simples, vamos falar aí, oi, bom dia, buenos dias a todos. Muito mais do que ele usar duas saudações. E por que ele está falando isso? Primeiramente, vem da parte de Deus. Graça e paz, não da sociedade, não porque você é judeu, ou porque você seja grego, ou porque você seja romano, ou seja o que for. Isso vem da parte de Deus. Então, graça, ela vem do amor incondicional de Deus. Graça. Ele nos concedeu. Ele nos deu. Por quê? Porque Ele amou. E porque Ele amou, Ele decidiu favorecer, ser gracioso com o homem. E a paz reflete a obra redentora de Cristo na cruz, a divindade de Cristo que promoveu a paz entre aqueles que estavam separados e inimigos, com o Senhor podendo ter acesso a Ele agora. Então, graça, né? Nós sabemos o que é graça. Vocês lembram? Favor imerecido. Exatamente, graça é um favor imerecido. Agora, o texto de Romanos 3 diz assim, justificados, e algumas versões vão dizer, gratuitamente pela graça. Cabe a tradução gratuitamente pela graça, mas é muito mais do que gratuito. Não foi gratuito. A graça não foi de graça. Custou muito caro. Então, cabe muito melhor a tradução graciosamente. Fomos justificados
graciosamente pela sua graça. Por quê? Foi pago um alto preço. Qual foi esse preço? Foi a morte do nosso Senhor Jesus, o sofrimento dele, o sangue derramado naquela cruz. Ele pagou um alto preço. Nós vimos o sofrimento do Senhor a caminho da cruz. Nós vimos e veremos a humilhação a que ele se submeteu, descendo dos céus para vir habitar conosco. Ele pagou um preço muito alto. Ele saiu da sua posição de divindade e veio até nós e morreu uma morte cruel, uma morte de cruz. Derramou o seu sangue para morrer em nosso lugar, algo que nós não poderíamos fazer. Foi gratuito para nós. Foi gratuito para nós. Não para o nosso Senhor, que pagou um alto preço. Então, o texto de Tito 2:11 diz: a graça se manifestou salvadora. Então Deus não teve uma graça assim, você gosta de vocês. Não, ele atuou especificamente, a sua graça se manifestou na pessoa de Cristo Salvador. O seu Filho foi enviado para nos salvar. Ela se manifestou. O texto de Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça mediante a fé. Por que nós somos salvos? Pela graça. A graça se manifestou salvadora. Então, somos salvos pela graça, instrumentalizados pela fé. O instrumento é a fé, por meio da fé. Então, nós nos apropriamos pela fé da graça salvadora. A graça é que nos redime. Nós temos a redenção pelo seu sangue, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E 1 João 14:17, Evangelho de João, desculpe. João, nossa, eu falei 17, João 1. João 1, do versículo 14 ao 17. Ele diz assim: aquele que é a palavra, o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha a característica do nosso Senhor: cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade. Graça sobre graça, cheio de graça e de verdade. Então, como resultado disso, nós temos a paz. O resultado da reconciliação com Cristo é a paz. Então, Romanos 5, justificados pela fé, temos a paz com Deus. Pelo fato de sermos salvos pela fé, isso sela a paz. Colossenses 1:20 diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue. Então, a inimizade que havia entre a humanidade e Deus pelos pecados, pela separação de Deus, por ter escolhido conhecer o mal, agora Cristo sela a paz e permite que a gente acesse a Deus novamente. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso a Deus, porque agora estamos em paz com Ele. Efésios 2 diz: Ele é a nossa paz. Por meio de Cristo, Ele destruiu a inimizade. Então veja que nós éramos inimigos, Ele destruiu a inimizade.
A reconciliação por meio da cruz põe fim à inimizade. Isso vem da parte de Deus. Veja que não há paz sem graça. E não há paz nem graça senão por Deus. Por Deus Pai. Muito bem. Encerramos por aqui hoje. Voltamos na próxima semana a partir do texto seguinte. Gente, vamos orar para a gente encerrar? Pai querido, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua instrução. Nos ajude, Deus, a praticarmos aquilo que ouvimos. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida santa de acordo com a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.